Os objetivos da aula de hoje são os seguintes, pessoal. Conhecer os conceitos básicos que estão envolvidos na engenharia reversa. Lidar com os principais elementos que fazem desse processo, que fazem com que esse processo tenha resultados expressivos em um projeto, em um sistema já pronto, como a gente vai ver. O outro objetivo da nossa aula é entender os princípios da reengenharia de software. Nós vamos verificar que o processo de reengenharia não é algo novo. Ou seja, nós não estamos reinventando a roda aqui para a disciplina, ou o processo de reengenharia não é específico da engenharia de software, como a gente vai ver no decorrer da aula. Então, essas etapas aí que vocês viram, ela também é definida como a engenharia progressiva, pessoal. Ou seja, o processo visto até aqui, onde vocês lideram lá com a ata de reunião. Depois disso, vocês analisaram essa ata de reunião e obtiveram os requisitos de um sistema. Vocês lembram lá dos requisitos funcionais e não funcionais. Depois disso, vocês começaram a entender o problema. Como é que a gente vai desenvolver? Como é que a gente vai realizar esse processo todo? Que nem sempre as coisas acontecem dessa maneira. E entram em cena os dois conceitos que a gente vai ver hoje. Engenharia reversa e reengenharia de software. A respeito da engenharia reversa, né? Então a gente vê que de uma estrutura pronta se obtém seus modelos estruturais, ou seja, sua documentação, né? Então às vezes é até um trabalho meio que oneroso aí, né? Você ter as classes prontas de um determinado sistema. E aí tem que ir passando de classe por classe para ver qual é a estrutura que existe dentro daquele sistema. E aí a gente vai pegando e vai montando a documentação em cima do software já pronto. Mas vamos entender como é que isso evoluiu? Ou seja, a nossa engenharia reversa, pessoal, tendo sua origem nos laboratórios de hardware, onde muitas vezes era necessário que fosse descoberto todo o processo de como um produto de hardware, ou seja, uma máquina, um produto físico, foi criado. Ou seja, desenho de plantas, desenho de todos os elementos que estão envolvidos num projeto de hardware. Porém, o mesmo a gente pode dizer que acontece num projeto de software. Vamos acompanhar aí então, pessoal. Ou seja, o processo com o software é algo similar. Ou seja, de um software pronto, nós podemos criar artefatos de software, ou seja, os nossos artefatos do projeto de software, modelos, diagramas, elementos que subsidiem a criação de uma documentação coesa que descreva o processo de implementação utilizado para diagramas, para que a gente possa visualizar e entender como é que o nosso software foi desenvolvido. Vamos ver como os autores definem a engenharia reversa. Importantíssimo. Então é o processo no qual, né, por meio de análise e entendimento de um software já concebido, é importante a gente verificar essa palavrinha aí, o software já está definido, rodando lá na empresa, né, é recriado o projeto, considerando os diversos níveis de abstração, né. Então, como a gente falou aqui, o Alex mencionou, eu mencionei também, a gente vai partir de um software já pronto, né, que esteja rodando lá na empresa já há anos, né. E aí tem todos os dados, tem toda a manutenção que foi desenvolvida, que provavelmente vai ter algumas gambiarras, e aí a gente vai chegar à documentação do mesmo. Então os elementos essenciais aí que a gente pode estar verificando. O primeiro, né, é o nível de abstração, né, como que a gente vai, qual que é o nível básico aí, como que a gente vai tentar compreender todas as informações que estão ali no sistema. Outro tópico aí que a gente tem no nosso slide é a completude do projeto, né, que a gente vai ver o nível de detalhamento que a gente precisa dentro dessa documentação. Eu preciso chegar a descrever tudo, ter um dicionário de classe, ter um dicionário do meu banco de dados, ter um detalhamento de todos os casos de uso. Então a gente vai ver os níveis de detalhamento que a gente necessita ter nessa engenharia reversa. Outro tópico que a gente tem aí é a interatividade, né? Qual que é a interatividade que a gente pode ter, né? A interação humana que a gente vai ter nesse processo. E por último, né, o último tópico aí, é a direcionalidade, né? Quais são as informações que serão utilizadas, né?
as informações, são todas as classes que a gente vai utilizar, é o banco de dados por completo, né? Quais as reais informações que são necessárias para a gente construir essa documentação do nosso software, né? Quais os artefatos eu devo utilizar para realizar o processo de engenharia reversa? Muito fácil, pessoal, isso aí. A gente pode falar de maneira geral, mas a técnica que a gente mais utiliza para isso é a aplicação de uma ferramenta de automação sobre um código, sobre o código de um sistema já concebido, já em execução. Só que nós não podemos descartar também pessoas e qualquer documentação que já existe pode contribuir com isso, ou seja, manuais que existem indicando como é que se deve trabalhar em cima do software. Isso é importante para definir o fluxo da informação ou definir quais atributos, o que faz parte. Olha, vocês podem tirar de um simples manual um diagrama de atividade. Então, entendendo como a ferramenta funciona ou os valores que um atributo pode assumir. Onde é que vocês viram isso? Nos diagramas de estado da nossa aula passada. A sequência como os objetos interagem, vocês podem abstrair isso de uma funcionalidade de manuais, de elementos já pronto. Outro item que vocês não podem descartar aí, e isso é natural na vida, eu acho que isso aqui não é só para engenharia de software, é a experiência das pessoas, vamos dizer assim, a história, a experiência das pessoas que estão lá há mais tempo, ou seja, das pessoas mais velhas, que muitas vezes participaram do processo de desenvolvimento de software. Aí, o que é isso? O case aí? Computer Aided Software Engineering, engenharia de software auxiliada por computador. São softwares que vão apoiar vocês, ou já apoiam, vocês devem estar aí se tocando aí do que isso, da importância desses elementos tem dentro do que vocês já viram até agora, ouviram, fizeram na disciplina de prática. Ou seja, esses softwares apoiam a criação de artefatos, seja qual for o processo, pessoal, seja engenharia progressiva, seja engenharia reversa, seja reengenharia, qualquer um desses elementos, as ferramentas que subsidiam, é mais fácil falar em inglês do que o subsidiam, o processo de criação de projetos ou adequação de projetos. Então, são também conhecidos como técnicas de quarta geração e possibilitam a automação de diversas atividades, né? Então, a gente pode observar aí que essas ferramentas, né, já existem muitas no mercado. Inclusive, vocês estão utilizando uma, né, o Jude pode ser considerado também. Por quê? Porque ele faz algumas coisinhas, ele automatiza alguns processos para vocês. Não automatiza tudo, mas automatiza algumas coisas que são meio que trabalhosas aí, que podem dar algum trabalhozinho manual aí, meio complicado para vocês desenvolverem, né? Elas servem para desenvolver diagramas, né? Geração de código ou de interface. Isso aí a gente até demonstrou na nossa aula aqui, né? A gente fez um diagrama de classes, depois mostrou que o Jude pode gerar, né, código já com as classes definidas lá. A gente gera com todas as associações que existem, dependências, generalização, tudo que engloba ali o diagrama de classe, o Jude consegue gerar os códigos-fonte para a gente. Os outros tópicos aí do slide que a gente pode citar. Voltando aí para o nosso slide. Então a gente pode fazer um debug sobre um sistema. Quem trabalha com isso mais tempo aí, a gente pode ver que é uma ferramenta muito utilizada, essa questão de debugar os nossos sistemas. Usuários mais experientes sobre um software, né? Isso. A tradução entre linguagens de programação, então a gente consegue com essas ferramentas traduzir determinado software que foi feito em uma linguagem para outra tecnologia, né? Para uma tecnologia mais atual, né? Então ele consegue ler, consegue abstrair as estruturas que existem nas outras classes, as interfaces e tudo mais, e consegue verificar isso em uma nova tecnologia. E por último, aí a gente pode observar a engenharia reversa e reengenharia de software, né? Essas ferramentas case auxiliam a gente a fazer isso, né? A desenvolver esses dois objetivos aí que são da aula de hoje.